Livro Diálogo com as Sombras, autoria Hermínio C. Miranda. O Doutrinador, parte 2. Isto não esgota ainda o rol das aptidões que devem integrar a personalidade do doutrinador. Nem pretendemos esgotá-lo aqui ou afirmar que somente pode investir-se na função de doutrinador aquele que possui cumulativamente todas essas virtudes. Não estamos ainda nesse estado evolutivo. Prossigamos, no entanto, ainda no exame dos componentes morais e psicológicos da personalidade de um bom doutrinador. Se não dispuser de um mínimo de aptidões, o candidato a tal função deve procurar desenvolvê-las ou assumir outra tarefa para a qual seus recursos pessoais sejam mais adequados. Uma dessas virtudes é a paciência. Não pode ele, sem prejuízo sério para o seu trabalho, atirar-se sofregamente ao interrogatório do espírito manifestante. Tem que ouvir, aturar desaforos e impropérios, agressões verbais e impertinências. Tem que aguardar o momento de falar. Para isso, necessita de outra qualidade pessoal, não particularmente rara, mas que precisa ser cultivada, quando não despertada. A sensibilidade, que o levará a sentir pacientemente o terreno estranho, difícil e desconhecido em que pisa, as reações do espírito, procurando localizar os pontos em que o manifestante, por sua vez, seja mais sensível e acessível. Isto se faz com uma qualidade pessoal chamada tato, segundo a qual vamos, pela observação cuidadosa, serena, nos informando de determinada situação ou acontecimento, até que estejamos seguros de poder tomar uma posição ou uma decisão sobre o assunto. A paciência, a sensibilidade e o tato nos facultam as informações que buscamos, mas não disparam por si mesmos os mecanismos da ação, ou seja, não nos indicam a providência a tomar, nem nos sustentam no que fizermos. Para isso, se pede outra disposição, que poderíamos chamar de energia, que deve ser controlada e oportuna. Há de chegar-se a um ponto na doutrinação em que se torne imperiosa a tomada de uma atitude firme, enérgica, que não pode ser contundente nem agressiva. É a hora da energia, e o momento tem que ser o certo, nem antes, nem depois da oportunidade. Veremos isto quando cuidarmos do trabalho propriamente dito. Há mais ainda. O doutrinador deve estar em permanente estado de vigilância, na mais ampla acepção do termo. Vigilância quanto aos seus próprios sentimentos e pensamentos, quanto às suas suposições e intuições, quanto ao que se contém nas entrelinhas do que diz o manifestante, quanto ao que ocorre à sua volta com os demais componentes do grupo, quanto à sua própria conduta, não apenas durante o trabalho mediúnico propriamente dito, mas no seu proceder diário. Convém repetir, não precisa ser um santo, e não o será mesmo. Vigilância e boa intenção não são santidade. O doutrinador precisa servir em estado de alertamento constante. Uma questão cabe introduzir aqui. Convém que ele disponha de alguma forma de mediunidade ostensiva? Em espiritismo não há posições dogmáticas. Minha opinião pessoal é a de que algumas formas de mediunidade são desejáveis. Colocaria, em primeiro lugar, a intuitiva, através da qual o doutrinador possa receber as inspirações de seus amigos espirituais responsáveis pelo trabalho
e desenvolvê-las junto ao manifestante com seus próprios recursos e suas próprias palavras. Em segundo lugar, poria a vidência, que certamente auxiliará na visão de cenas e quadros ou da aparência pessoal do espírito manifestante e de seus eventuais companheiros. Será também útil dispor da faculdade de clareaudiência, e, neste caso, ouviria diretamente as instruções e recados do mundo espiritual que fossem de interesse para o seu trabalho. Isto, porém, não o coloca inteiramente a salvo de alguma palavra soprada desavisadamente que o leve a falsos caminhos. Creio poder afirmar que não seria desejável qualquer forma de mediunidade que colocasse o dirigente ou o doutrinador em estado de inconsciência. Ele precisa manter-se lúcido durante todo o período de trabalho. Uma confreira experimentada nas lides espíritas contou-me que certa vez se encontrou ante a contingência de dirigir uma sessão de desobsessão. Relutantemente, concordou em assumir o encargo, pois temia que sua ostensiva mediunidade de incorporação interferisse com a boa marcha do trabalho. Realmente foi o que aconteceu. Ao iniciar a tarefa do diálogo com o espírito manifestante, começou a sentir-se envolvida. Perdeu o fio da conversação e, sentindo-se girar como um parafuso, disse ela, daí a pouco estava, por sua vez, também incorporada, criando certo pânico na sessão. Depois dessa experiência, ela passou a recusar com firmeza qualquer solicitação para funcionar como doutrinadora, dedicando-se a outras atividades tão nobres quanto essa, para as quais estava perfeitamente preparada com a abençoada mediunidade de cura. Suponho que, por isso, a faculdade mais comumente encontrada num doutrinador é precisamente a intuição. Se ele procura sintonizar-se com o mundo espiritual, esta via de comunicação bastará ao seu trabalho. Por ela, seus companheiros mais esclarecidos se comunicarão com eficiência e oportunidade para a ajuda de que ele não pode prescindir. De uma vez por todas, tiremos de nossa cabeça a noção falaz de que o bom doutrinador pode dispensar a colaboração dos espíritos superiores. Mais de uma vaidade tem sido explodida por causa disso, e não poucas obsessões pertinazes têm resultado dessa ingênua e perigosa imaturidade. Já fazemos muito quando não atrapalhamos os dedicados companheiros da espiritualidade maior. Se manifestamos a tola pretensão de dispensar-lhes a ajuda, eles se afastarão, com tristeza, é certo, mas com serenidade e sem remorsos, de vez que jamais impõe a sua presença nem a sua vontade. Não há bom doutrinador sem a colaboração e o apoio dos espíritos mais esclarecidos. E, em breve, não haverá nem bom nem mal, porque o pretensioso ficará literalmente aniquilado pela obsessão ou pela fascinação de espíritos ardilosos que se apresentam com nomes pomposos e se arvoram, por sua vez, em doutrinadores do doutrinador, pregando estranhas e confusas ideias. Com isso, chegamos a outra faculdade necessária ao doutrinador, a humildade. Ele vai precisar dela com frequência impressionante. A princípio, para aceitar as ironias, agressões e impertinências dos pobres irmãos atormentados. Depois, se e quando conseguir convencer o companheiro de seus enganos e de seus erros, para não assumir a atitude do vencedor que pisa na garganta do vencido, para mostrar o seu poder e confirmar sua vaidade e seu orgulho. É a partir do momento em que o turbulento manifestante de a pouco se converte em verdadeiro trapo humano, arrependido e em pranto, que o doutrinador deve mostrar toda a sua compaixão humilde e o seu respeito pela dor alheia.
tem ainda que ser humilde no aprendizado. Cada manifestação traz a sua lição, a sua informação, a sua surpresa. Em trabalho mediúnico, estamos sempre aprendendo e nunca sabemos o suficiente. Se não nos aproximarmos dele com humildade, pouco ou nenhum progresso conseguiremos realizar. A humildade é necessária também quando não conseguimos convencer o companheiro infeliz. Precisamos estar preparados para a derrota em muitos casos. Nada de pretensões tolas de que o trabalho foi 100% positivo. Claro que positivo em sentido genérico, ele sempre o é. Mesmo aquele que não conseguimos demover de seus propósitos, se tivermos tido habilidade e tato, teremos realizado no seu coração a sementeira da verdade. Um dia, não importa quando, ele vai lembrar do que lhe dissemos e conferi-lo com a realidade. Não contemos, porém, com o êxito total da conversão imediata e definitiva ao amor de todos os espíritos que nos são trazidos. Muitos daqueles dramas que se desenrolam diante de nós arrastam-se há séculos. Não se ajustam em minutos de conversa. Humildade, pois, para aceitar esses casos e continuar lutando. Não somos super-heróis nem semideuses. Humildade ainda quando precisarmos reconhecer o potencial intelectual do irmão espiritual com o qual nos defrontamos. E isso é muito frequente. Não quer dizer que nos devamos curvar servilmente diante dele, rendendo homenagens à sua inteligência e ao seu conhecimento. Quer dizer que precisamos admitir, às vezes, que não estamos em condições de superá-lo naquilo que constitui o seu ponto forte. Nem é essa a técnica recomendada. Suponhamos que compareça para conversar conosco um espírito de elevada cultura, que lecionou em faculdades, ocupou assentos em academias, recebeu, enfim, as honrarias que tanto buscam, em vez da paz interior. Não é no terreno dele que nos vamos medir. Não é discutindo filosofia com ele que vamos convencê-lo de seus enganos. Nesse campo, ele dispõe de mais recursos do que nós. E foi justamente o debate inútil e o vão filosofar que arruinaram sua vida espiritual. Ele precisa de atenção, fraternidade, respeito e sinceridade, não de debates estéreis nos quais facilmente nos vencerá para consolidar a sua vaidade lamentável. Um pouco de humildade da nossa parte o levará a respeitar-nos também, enquanto a exibição inútil de precários conhecimentos filosóficos e de medíocre cultura intelectual só poderá estimular nele o desprezo por nós e pela nossa posição. Nada, pois, de aparentar o que ainda não somos. E mesmo que o fôssemos, a humildade ainda assim seria indicada. Lembremos ainda uma qualidade, o destemor. Já disse a Lourdes que em trabalho mediúnico temos que ser destemidos, sem ser temerários. Coragem não é o mesmo que imprudência. O destemor é de extrema utilidade nas tarefas de doutrinação. Fustigados pela interferência dos grupos mediúnicos em seus tenebrosos afazeres, os espíritos violentos comparecerão possuídos de irritação, rancor e ódio mesmo. Manifestam-se aos berros, dão murros na mesa, ameaçam céus e terras, procuram intimidar e propõem-se a vingar-nos implacavelmente, a atacar nossos pontos fracos ou fazer um cerco impiedoso em torno de nossa família, provocar acidentes, doenças, perturbações. O arsenal de ameaças é vasto, e eles manipulam com extrema sagacidade as armas da pressão. Se nos deixarmos impressionar pelas verdadeiras cenas que fazem, estaremos realmente perdidos, porque nos colocaremos na faixa vibratória desejada por eles.
Os benfeitores espirituais sempre nos advertem de maneira tranquila e segura. Nada de temores infundados. Sofremos apenas aquilo que está nos nossos compromissos espirituais, e não em decorrência do trabalho de desobsessão. É verdadeiro isso. Seria injusto por parte das leis supremas, que evidentemente governam o universo, se a paga da dedicação ao irmão que sofre resultasse em sofrimento indevido e em punição imerecida. Estariam subvertidos todos os princípios da justiça divina, se assim fosse. É até possível que uma ou outra das ameaças esbravejadas contra nós se cumpram, ou seja, aconteça acidentalmente, como doença esperada em um de nós ou em membro da nossa família. Estejamos certos de que na sessão seguinte virá de novo o irmão infeliz para se vangloriar. Eu não disse? Não tema, siga em frente. O trabalho está sob a proteção de forças positivas e abençoadas. Isto, porém, não significa que deveremos e poderemos deixar cair as guardas. A proteção existe, mas não para dar cobertura à imprudência, à irresponsabilidade. Não custa, pois, anotar mais uma das aptidões necessárias ao bom desempenho do trabalho mediúnico em geral e do doutrinador em particular, a prudência. Se, porém, um acontecimento desagradável realmente acontecer conosco ou com alguém da nossa convivência, nitidamente ligado ao trabalho mediúnico, nem assim devemos nos desesperar e intimidar. Estejamos certos de que está já nos nossos compromissos. E mais, os recursos socorristas virão, sem dúvida alguma. A longa digressão acerca das aptidões desejáveis a um doutrinador não deve necessariamente desencorajar aquele que pretende se preparar para a tarefa. Ele precisa saber que o trabalho é árduo, os riscos são muitos, as qualificações são idealmente rigorosas e numerosas, e nenhuma projeção especial o espera. Ao contrário, quanto mais apagado o seu trabalho, mais eficaz e produtivo. Dificilmente um doutrinador reunirá tantos e tão grandes atributos pessoais. Procuramos aqui traçar um perfil ideal e, como todo ideal, difícil, se não impossível de ser atingido. Que isso não desencoraje ninguém à responsabilidade do trabalho. Os espíritos amigos saberão dosar as tarefas segundo as forças e as possibilidades de cada grupo. Por outro lado, o doutrinador é usualmente o para-raios predileto do grupo, porque os espíritos atribulados, trazidos ao diálogo, com ele se entendem e se desentendem. É nele que identificam a origem de seus problemas. É ele, usualmente, o organizador responsável pelo grupo, bem como o seu porta-voz junto ao mundo espiritual. Ainda voltaremos a este tema fascinante, lançando mão de um acervo de experiências pessoais preciosas. Em suma, o doutrinador não pode deixar de dispor de 5 qualidades ou aptidões básicas. Formação doutrinária muito sólida, com apoio insubstituível nos livros da codificação kardeciana. Familiaridade com o Evangelho de Jesus. Autoridade moral, fé, amor. As demais são desejáveis críticas, importantes também, mas não tão. Paciência, sensibilidade, tato, energia, vigilância, humildade, destemor, prudência. Com respeito ao doutrinador, falta ainda abordar um aspecto final antes de prosseguir. Como é também o dirigente humano do grupo, precisa, como já dissemos, estar consciente dessa responsabilidade e usar sua autoridade com muito tato, sem abandonar a firmeza.
Disciplina não é sinônimo de ditadura. Quando o grupo reunir-se para debater problemas ligados ao trabalho, deve o dirigente comportar-se como simples participante para estimular a criatividade e a contribuição dos demais membros. No momento de tomar decisão, cabe a ele suportar os ônus e as responsabilidades decorrentes. Precisa tratar todos, médios ou não, com o mesmo carinho e compreensão, sem paternalismos e preferências, mas sem má vontade contra qualquer um dos membros da equipe. Precisa despertar nos seus companheiros a afeição, a camaradagem e o respeito. Poderá ser o primeiro entre eles, certamente deverá ser o único a falar com os espíritos, mas não é o maior. A essa altura dirá o leitor algo inquieto, mas é muito difícil ser doutrinador. É verdade, é sim.